A grande tribulação, passado, presente ou futuro? Nesses tempos em que nós estamos vivendo de pandemia, de restrição de locomoção, né? Chamado lockdown e uma série de transtornos, pragas, muitas coisas terríveis acontecendo, né? Muitas pessoas podem estar pensando, será que já estamos passando o período profetizado nas Escrituras sobre a grande tribulação? Ou será que isso já aconteceu? Ou será que ainda vai acontecer? Essa grande tribulação está no futuro. É sobre isso que trataremos agora neste importante estudo das Escrituras, da Palavra de Deus, que faremos assim em formato de slides mesmo. Você vai ouvir apenas a minha voz e nós vamos então fazer esse estudo muito importante para descobrirmos aqui nas Escrituras se a grande tribulação ela aconteceu no passado, ela está acontecendo agora no presente, em nossos dias, ou se ela acontecerá ainda no futuro, tá certo? Vamos então para o próximo slide, nós vamos ler o texto propriamente dito, que está em Mateus 24, versículo 21 e 22, que diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21 e 22. Eu li aqui na Almeida Corrigida Fiel, tá certo? Vamos entender então essa expressão, a grande aflição. Como entender essa profecia, hein? Como nós devemos entender essa profecia da palavra de Deus? É uma profecia muito controversa, nós vamos ver aqui que existem algumas interpretações, algumas linhas de entendimento dessa profecia. O ponto de partida para entender a Bíblia e todas as suas mensagens, inclusive as proféticas, precisa ser, em primeiro lugar, a oração, né? Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, foi o pedido aí que o salmista fez, né, no Salmo 119, verso 18. Depois, em seguida, se despir de preconceitos, né, lá em 1 Samuel 16, verso 7, vem dizendo que o Senhor não vê como vê o homem vê apenas a aparência, mas Deus ele vê o íntimo, né, o interior, o coração. Em segundo lugar, para nós entendermos melhor não somente essa profecia, mas todo o conteúdo das Sagradas Escrituras, é a dedicação no estudo. Isaías 28, 9 e 10 vem dizendo que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então nós temos que pesquisar várias passagens das Escrituras para nós entendermos do que está se tratando, né? E depois, em quarto lugar, eu elenquei aqui a contextualização. A profecia precisa ser contextualizada. Lá em Provérbios 4, verso 18, vem dizendo que a vereda do justo é como a luz da aurora, né, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em Eclesiastes 3, verso 1, vem dizendo que há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Então precisamos entender as profecias no seu tempo, no seu desenvolvimento adequado, né? Então vamos começar aí com essa primeira indicação, com essa primeira instrução aí, a oração, né? Para nós entendermos essa profecia e sabermos do que se trata. Vamos então fechar os nossos olhos e elevar a Deus uma prece. Pai Santo, Deus amado, que habita nos altos céus, te agradecemos pelo privilégio que temos de poder estudar a tua palavra. E suplicamos que nos ajude aqui, Senhor, com aqueles que estão estudando conosco, este tema, este assunto, para que possam, ó Pai, entender esta profecia da Tua Palavra das Escrituras. Nos ajude, nos dê um entendimento correto, abra os nossos olhos, Senhor, para que nós compreendamos as maravilhas da Tua Palavra. São bênçãos que nós te suplicamos em nome do Seu amado Filho Jesus. Amém. Dando continuidade então, meus amados, vamos analisar melhor esta palavra aflição, né, que apareceu no texto.
porque haverá então grande aflição. Mateus 24, 21, na Almeida Corrigida Fiel, então vem usando essa palavra, né? Aflição. Vamos analisar aqui algumas outras versões para entendermos um pouco melhor como esse texto ele vem trazendo esta profecia. Porque haverá então uma tribulação tão grande, é o que vem dizendo na Almeida Revisada e Imprensa Bíblica. Já na Almeida Revista Atualizada vem dizendo, porque nesse tempo haverá grande tribulação. E aqui na King James Atualizada vem dizendo, porquanto haverá nessa época grande tribulação. A época que vem falando ali o contexto do texto, né, do verso. E a outra, porque haverá então grande tribulação, Mateus 24, versículo 21. É a King James Version, tá? Então, nós vemos aí, enquanto algumas falam haverá então, outras falam nesse tempo, né, nessa época. E a maioria das traduções aí que nós vimos usa a palavra tribulação, somente a Almeida Corrigida Fiel usou a palavra aflição. Nós vamos agora analisar melhor a palavra no dicionário de Strong, na Bíblia Palavra-Chave, essa Bíblia aí que você vê agora, né? Em nosso estudo, eu possuo uma Bíblia dessa e eu tirei aqui uma foto, a imagem, né, da palavra, do texto, para nós analisarmos essa palavra no idioma grego, né, o significado dela. Vocês podem perceber aí que a palavra aflição no versículo 21 vem dizendo, porque haverá então grande aflição. Ela está sublinhada e com uma referência aí, número 23:47. E nós vamos agora analisar essa referência para ver o que significa essa palavra aflição, que as outras traduções aí vêm dizendo tribulação, né? Grande tribulação. Então a palavra aí, ela vem dizendo aí na referência 23:47, não sei se é Filipenses, essa palavra, pronúncia aí que está entre parênteses, eu creio que seja, né? A palavra aflito, aflição, significa angústia, sobrecarregado, pressionado, perseguição, tribulação, problema, dificuldade. Substantivo de tilibô, esmagar, pressionar, comprimir, apertar, espremer, que se origina de talau, quebrar, pressão, compressão. No texto grego do Novo Testamento, apenas em sentido figurado. A opressão maligna, isto é, a aflição, angústia. Mais frequentemente como metonímia, males pelos quais a pessoa é pressionada, aflição, angústia, calamidade, perseguição, tribulação. Tá? Tem algumas passagens aí. Então, basicamente, esse é o significado dessa palavra no idioma grego, tá certo? Então, ela pode significar perseguição, né, tribulação, problema, dificuldade. Nós vamos agora ver o que algumas Bíblias comentam sobre a profecia de Mateus, tá? Vamos analisar aqui a nota de rodapé sobre esse texto de algumas Bíblias, que traz aí alguns comentários, né? A primeira Bíblia que vamos analisar é essa que você vê aí a folha de rosto dela já, que é a Bíblia anotada, da editora Mundo Cristão. Ela foi comentada, né? Com introdução, esboço e referências, laterais e notas por Charles Cadwell Hitty. E aí no texto, aí vocês percebem, né? Sublinhado. Vamos ver o que ela vem falando aí da abominação da desolação. Este é o homem do pecado, o anticristo, que na metade da tribulação quebrará a aliança feita no início da tribulação com o povo judeu e exigirá que eles e todo mundo o adorem. Os que resistirem serão perseguidos e muitos serão martirizados. Esta é a razão da urgência das instruções dos versos 16 a 22. E a notinha sobre o verso 22, ninguém seria salvo, né? Literalmente, nenhuma carne se salvaria. Aí, por causa dos escolhidos, fala que aqueles dias seriam abreviados, né? E aí, falando sobre os escolhidos, ela vem dizendo, os redimidos durante o período da tribulação. Os eleitos desta era, a igreja, terão sido arrebatados antes de aquele período começar. Então, olha que interessante. Essa Bíblia, então, segundo este erudito aí bíblico, Charles Cadwell Hitty, ele vem analisando então, e essa compreensão é a compreensão de muitas pessoas, aí, muitos evangélicos em geral, eles acreditam dessa forma, que quando acontecer a tribulação,
Os eleitos, eles terão sido arrebatados. Ou seja, quem vai passar a tribulação são só os ímpios, né? Os eleitos, não. Os escolhidos, eles serão arrebatados, né? Eles interpretam assim esse texto, quando fala lá que por causa dos escolhidos, aqueles dias seriam abreviados, senão nenhuma carne se salvaria, e eles entendem assim, que os escolhidos vão ser arrebatados antes do início dessa tribulação, tá bom? Vamos ver agora o que a Bíblia Ave Maria, ela vem em sua nota de rodapé falando aí. Então, nós vamos ver agora uma interpretação católica. Vimos a interpretação evangélica, vamos ver agora a interpretação católica sobre este texto. Eu vou aumentar aqui na lupinha para que vocês vejam melhor o que ela vem falando aí sobre a grande tribulação, ó, 24, do 15 ao 28. Vamos ler aqui, ó, daqui de baixo. O texto emprega a linguagem característica dos escritos apocalípticos. Embora a descrição se refira mais concretamente à destruição de Jerusalém, a intenção principal é animar os discípulos a aprender desta desolação e a aguardar-se de declarações prematuras sobre a vinda do Filho do Homem. A grande tribulação, agora eles vão falar aqui sobre a grande tribulação, do verso 21, porá em perigo a fé. Porá, então note que eles entendem que é algo que ainda vai acontecer. Porá é um tempo verbal que está no futuro. Porá em perigo a fé, inclusive a salvação dos eleitos. Mas Deus mesmo intervirá por amor a eles e fará que se abreviem aqueles dias. Será preciso tomar cuidado com os falsos messias e falsos profetas, que serão capazes de enganar até os próprios escolhidos. A repetida exortação não creiais, não o creiais, os versos 23 e 26, recomenda a atitude que é preciso assumir diante dos sedutores. As convulsões cósmicas com imagens tão desoladoras querem indicar que o julgamento final pode chegar igualmente de maneira repentina e inesperada para cada pessoa. Certo? Então aí percebemos que eles não colocam assim um arrebatamento, como salvos vão ser arrebatados antes dessa tribulação, não, eles não colocam isso. Mas eles colocam como sendo no futuro, tá? A tribulação sendo no futuro. Vamos ver agora a Bíblia de Estudo de Genebra, tá? A Bíblia de Estudo de Genebra, ela também na sua nota de rodapé, ela traz alguns comentários sobre a tribulação. Vamos ver o que ela vem falando. A nota aqui é muito grande, tá? Mas eu vou ler aqui apenas essa parte aqui, ó, do 24:15, o abominável da desolação, até aqui embaixo. Literalmente, a abominação da desolação, a expressão poderia ser interpretada como a abominação que resulta da desolação. Se for assim, ela talvez pudesse ser lida sob a luz de 23:38. O abominável cerco de Jerusalém que resultou no fato de essa cidade ter sido deixada desolada aconteceu por causa da recusa obstinada e sem arrependimento das pessoas de se submeterem a Deus. Essa interpretação concorda de modo apropriado com Lucas, que substitui o abominável da desolação pela advertência, quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, Lucas 21:20. Também corresponderia a Daniel 8:13, em que a rebelião do povo de Deus resultou na desolação do templo. Por outro lado, embora o lugar santo aqui possa significar a cidade, seria mais natural que significasse a área do templo. E pelo tempo que os romanos permaneceram no templo, já era tarde demais para fugir. Então a maioria entende abominável como se referindo a algum catalisador que ocasionou o derramamento do julgamento temporal de Deus sobre Jerusalém. Não o julgamento em si, talvez a apropriação e também profanação dos arredores do templo pelos zelotes durante a guerra seja a abominação em vista. O termo aponta para a expressão abominação desoladora em Daniel 11:31 e termos semelhantes em Daniel 8:13, 9:27, 12:11. Daniel 9:27 acontece no clímax da visão das 70 semanas. Essa interpretação é controversa. Daniel 11:31 faz referência à abominação pelo anticristo arquétipo,
geralmente considerado como tendo sido Antíoco Epifanes, que profanou o templo ao oferecer sacrifícios a Zeus no seu interior em 168 a.C. Daniel 12:11 pode se referir à destruição de Jerusalém, aos atos cruéis do último anticristo, ou talvez a ambos. Quem lê, entenda. Provavelmente um comentário feito não por Mateus, mas por Jesus. Qualquer que seja o caso, o significado não é que o leitor deste evangelho entenda, mas que o leitor de Daniel entenda sobre o que o profeta estava, em última análise, falando. Aqui falando sobre a fuga para os montes, né? De acordo com o historiador da igreja primitiva Eusébio, os cristãos fugiram de Jerusalém durante a guerra dos judeus em obediência a uma profecia. História Eclesiástica 3:5. Então esse aí é o comentário, né, da Bíblia de Genebra. Tá? Essa questão do Antíoco Epifanes aí, nós vamos entender depois que não tem lógica ter sido Antíoco Epifanes, porque Jesus ele ainda cita essa profecia, e Antíoco Epifanes foi no ano 168 a.C., ou seja, não tem como ter sido isso, senão a profecia já tinha sido cumprida, e Jesus não precisaria tê-la mencionado, né? Vamos entender um pouco melhor, então, aí ao longo do nosso estudo, com relação ao que é esta abominação da desolação. Eles citaram algumas coisas ali, poderia ser referente ao templo de Jerusalém, os soldados romanos lá no templo, etc. e tal. Mas nós vamos ver que na realidade não é bem isso daí, é uma outra questão. Nós vamos aqui para a próxima Bíblia. Vamos ver aqui essa Bíblia aí de estudo Dake, ela vem falando sobre isso aí, né? Aqui nessa parte aqui, ó, vou ler só essa parte aqui do 14. Ó. A igreja será arrebatada antes que os eventos acima ocorram. Aquele que detém a injustiça. Está vendo? Arrebatamento antes do anticristo. Então, eles também acreditam, segundo essa Bíblia Dake, que vai acontecer um arrebatamento antes da grande tribulação. Tá certo? Essa Bíblia aqui de MacArthur, também comentando sobre Mateus 24, ela vem falando aí, né? Vou colocar aqui uma parte maior aqui para vocês, olha. E nós vamos analisar aqui, ó, o abominável da desolação. Essa expressão referia-se originalmente à profanação do templo por Antíoco Epifanes, rei da Síria no século II a.C. Antíoco invadiu Jerusalém em 168, transformou o altar num santuário de Zeus e até mesmo sacrificou porcos ali. Contudo, Jesus estava claramente olhando para uma abominação ainda futura. Tá vendo? Aqui eles explicam um pouco melhor. Muito importante isso aqui, ó. Já se sugeriu que essa profecia foi cumprida em 70 d.C., quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Ó, tá vendo? No entanto, o apóstolo Paulo viu um cumprimento ainda mais futuro, assim como João, quando o anticristo coloca uma imagem no templo durante a tribulação futura. Portanto, as palavras de Cristo aqui olham para além dos acontecimentos do ano 70, para uma época de cataclismo mundial ainda maior que precederá imediatamente a sua vinda. Os montes aí, provavelmente, uma referência à região sudeste de Jerusalém, particularmente na área do Mar Morto, onde existem muitas cavernas e lugares de refúgio. Davi escondeu-se de Saul nessa área. Ela também incluía as colinas de Moabe e Edom. Agora, sobre a grande tribulação, que eles dizem, a expressão não tem havido e nem haverá jamais, juntamente com a descrição que se segue, identificam isso como o tempo ainda futuro no qual a ira de Deus será derramada sobre a terra. As descrições que Jesus faz dos cataclismos que se seguem lembram muito o derramamento da ira divina descrito nos flagelos de Apocalipse 16 e seu subsequente aparecimento em Apocalipse 19. Então esse aí é o comentário da Bíblia de MacArthur, tá? Vamos aqui agora para o comentário da Bíblia King James atualizada. Vamos ver o que ela vem falando sobre esta profecia aí, bem interessante, olha. Vamos ver aqui desde o início. Jesus se retira do templo e sobe com os discípulos em direção ao Monte das Oliveiras, uma cordilheira a leste de Jerusalém,
do outro lado do Vale Cedron, com quase 2 km de extensão e cerca de 70 metros acima do nível da cidade. De agora em diante, nunca mais entrará no templo. Tudo é parte da grande visão profética de Ezequiel, que viu a glória do Senhor abandonar a cidade de Jerusalém e o templo, mais precisamente em direção ao Monte das Oliveiras. Naquele momento estava se cumprindo a palavra do Senhor que veio a Ezequiel em 592 a.C. Ao chegar ao alto do monte, Jesus lança um último olhar sobre a cidade amada que o rejeitou. Ao pôr do sol, senta-se com seus discípulos e ficam observando a noite chegar sobre o templo e o povo de Jerusalém. Jesus não revela quando sucederão essas coisas, mas responde em forma de profecia as demais questões. O fim dos tempos, entre os versículos 4 a 14, a destruição de Jerusalém, entre 15 a 22, e Lucas 21, 20, e o glorioso retorno de Jesus Cristo, entre 23 a 31. Os versos 23 a 31, né? Agora, falando sobre o versículo 3 aí, né? A expressão grega aqui, versículo 3 não, aqui é a nota 3, tá? A nota 3. A expressão grega aqui transliterada por bidelugma, tes eremoses, vem do hebraico, esse nome aí, que eu não vou pronunciar, significa a profanação horrível, terrível, o sacrilégio terrível, ou ainda, como em versões antigas, o abominável da desolação. Essas são formas de traduzir o significado literal da frase original, a coisa abominável que causa horror e repulsa, de acordo com Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11. Jesus ressalta que os leitores do livro escrito pelo profeta Daniel poderão compreender melhor o que ele está dizendo. Jesus faz referência a um tipo de idolatria tão perversa e antagônica a todos quantos creem no Pai de Cristo, como ocorreu no ano 168 a.C., quando o rei Antíoco Epifânio erigiu um altar a Zeus no lugar do altar de Jeová. Em hebraico, Yud-He Vav-He, né, transliterado por Yahweh. 1 Macabeus 1, 54, 59, 6, 7 e 2 Macabeus 6, 1 a 5, que fala sobre essa profanação aí do Antíoco Epifânio, né? Antíoco Epifânio. Assim, também aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos ofereceram sacrifícios pagãos de Jerusalém no lugar sagrado, ao proclamar Tito imperador supremo. 2 Tessalonicenses 2, 4, Apocalipse 13, 14 a 15. A história registra que muitos cristãos e judeus, pouco antes do ano 70, lembraram-se das palavras de Jesus, cumpriram à risca as orientações proféticas, tiveram suas vidas salvas daquelas catástrofes e perseguições. O grande retorno de Jesus em glória marca o final da ordem mundana na qual vivemos. Porém, antes disso, surgirão muitos enganadores, falsos messias, cristos, né? O tema guerra e terrorismo dominará a mídia mundial, tribulações, terremotos, vulcões, tempestades, alterações na atmosfera, no clima, falsos profetas por toda parte, multiplicação da iniquidade, maldade, da arrogância científica, lascívia, bestialidades, esfriamento do amor e das virtudes morais e éticas. Todos esses são apenas sinais que criam um ambiente para a manifestação do maior dos sinais, a pregação do Evangelho até os confins da terra. 28, 18 a 20. Então virá o fim. Notinha 4 aqui falando, a história registra que muitos cristãos, pouco antes do ano 70, fugiram de Jerusalém e se refugiaram nas montanhas da Transjordânia, onde se localizavam as terras de Pela. Fuga semelhante haverá num período futuro de tribulação conhecido, vamos ver aqui agora no próximo slide, conhecido como a 70ª semana de Daniel. Ó. Eles creem, né, que a 70ª semana ainda está no futuro. Não é o que nós acreditamos que a 70ª semana já aconteceu, já se cumpriu lá no ano 34, depois de Cristo, com o apedrejamento do Estevão, mas eles creem que essa 70ª semana ela foi separada para se cumprir agora no futuro, ou seja, que vai ser uma semana, ou seja, 7 anos, uma semana de anos, ou seja, 7 anos de tribulação, é o que eles acreditam. Entretanto, aquelas pessoas que verdadeiramente creem no Senhor, os salvos, a igreja, serão arrebatadas da terra no exato momento em que Cristo cruzar a atmosfera. Está vendo o que eles acreditam? Os cristãos não precisarão fugir, apenas devem perseverar até o dia do Senhor. É o que eles acreditam. Gestantes, idosos e pessoas com deficiência física terão maior dificuldade naqueles dias de tribulação e perseguição.
perseguição. Mateus, como escreve principalmente aos judeus, observa os detalhes do inverno e do sábado, dia em que os judeus somente podiam caminhar 800 metros. O historiador judeu romano Flávio Josefo foi testemunha ocular dessa terrível tribulação e narra o episódio com palavras parecidas às de Jesus. Entretanto, aquela grande tribulação foi apenas mais um sinal da maior das tribulações ainda por vir, a de Daniel 12:1, que nós vamos estudar depois essa tribulação aí de Daniel 12. Este último e terrível tempo de aflição será abreviado em relação ao que já havia sido pré-determinado nas profecias, como a 70ª semana de Daniel, tá vendo? Ou os 42 meses mencionados em Apocalipse 11, 2 e 13, 5. Os eleitos são o povo de Deus em todo o mundo, a igreja de Jesus Cristo. Que continua falando outras coisas, mas não é tão relevante para o assunto que nós estamos estudando aqui. Então, nós já analisamos as profecias, aí, essa profecia segundo essas notas dessas Bíblias. Vamos agora ver o tempo de angústia profetizado por Daniel, que é o de Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Que tempo? O tempo, se você for lá em Daniel 11, verso 45, você verá ali, né, aquela questão do rei do norte e tal, que vai armar suas tendas palacianas entre o mar grande e o glorioso Monte Santo, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra, né, uma profecia também muito... Deixa eu voltar aqui. É uma profecia muito complexa aí também, que muitos entendem de várias outras formas, mas enfim. É nesse contexto aqui que começa Daniel 12, verso 1. Tá? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12, verso 1. O Urias Smith, quando ele comenta isso no livro dele, Daniel e Apocalipse, ele fala que com relação a esse tempo de angústia aqui, ele é diferente daquele de Mateus 24, porque aqui fala desde que houve nação até aquele tempo. Lá em Mateus 24 não diz isso, né? Então aqui, segundo ele, vai ser um tempo de angústia entre as nações aí, que provavelmente poderão ocorrer guerras, né, etc e tal. E já aquele tempo de angústia de Mateus, nós vamos entender um pouco mais para frente a que se refere aquele período lá, tá bom? Vamos ver aqui então o significado dessa palavra angústia aqui de Daniel, que é no hebraico, né? A referência é 6869, ó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. A referência é 6869, tá vendo? Qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Vamos ver a referência 6869 aqui, ó. Que significa, ó, é uma palavra feminina, né? Sará. Tensão, isto é, figurado, transtorno, transitivo, uma fêmea, rival, né? É adversário, adversidade, aflição, angústia, aflição, tribulação, transtorno. Tá certo? Então, esses são os significados aí da palavra angústia. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa palavra angústia aqui, de Daniel 12, ela não traz algum significado de perseguição, como a lá de Mateus veio trazendo, né? Essa daqui coloca adversidade, adversário, adversidade, aflição, angústia, aflição, repete aqui aflição, né? Tribulação e transtorno. E já lá de Mateus coloca também perseguição. É um dado curioso, né? Que vem a calhar com a grande perseguição dos 1260 anos, que nós vamos mostrar aqui daqui a pouco. Então vem essa pergunta aí. Mateus 24, 21 a 22 e Daniel 12, 1 se refere ao mesmo evento histórico? O que vocês acham? Que essas duas profecias estão tratando do mesmo acontecimento, do mesmo evento? Será? Vamos analisar a primeira profecia de Jesus no Evangelho de Mateus. Então vamos analisar aqui desde o início a profecia de Mateus, no capítulo 24.
Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 1 e 2. A profecia começa se tratando de qual evento? Essa é uma pergunta importante a ser respondida, para que a gente possa, então, contextualizar. Lembra daquelas dicas que foram dadas no início? Precisamos contextualizar a profecia? Então, a profecia está se tratando da destruição do templo de Jerusalém, né? Porque os discípulos mostraram ali para Jesus aquelas pedras do templo, e aí Jesus falou: não vê essas pedras, essas construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus estava ali falando da destruição do templo de Jerusalém. Vamos agora para a continuação no versículo 3. No Monte das Oliveiras, agora aqui eles já saíram, né? Teve o tempo deles se caminharem até chegar lá no Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então os discípulos eles fizeram 3 perguntas em uma, ou seja, eles fizeram 3 pedidos, né? Quando sucederão essas coisas que Jesus havia falado, né, da destruição do templo, que sinal haveria da tua vinda e do fim dos séculos. Então essas foram as 3 perguntas, né, os 3 pedidos aí de explicação que eles fizeram para Jesus. Jesus então ele responde. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Mateus 24, 4 a 6. Então olha que interessante. A primeira coisa que Jesus diz ao responder foi uma advertência para que eles não fossem enganados. Fiquem atentos, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos contextualizar agora isso daqui. Falsos cristos são coisas recentes ou surgiram desde a profecia do verdadeiro Messias? O que vocês acham? Olha que citação interessante do Grande Conflito, a página 186. Assim como houve falsos cristos no primeiro século da igreja cristã, surgiram também falsos profetas no século XVI. Que ali a senhora White estava falando sobre o século XVI, né? Então ela fala que no mesmo jeito que surgiu falsos cristos no primeiro século da igreja cristã, surgiram também falsos profetas no século XVI. Vocês sabiam disso? Que já no primeiro século da era cristã houve falsos cristos? A gente tem a tendência de achar que falsos cristos é esses que temos nos nossos dias aí, né? O Henrique Cristo aqui no Brasil. E tantos outros aí que têm surgido ao redor do mundo, né? Mas não. Olha aí alguns exemplos de falsos cristos do primeiro século. Simão Mago, ele foi um exemplo de falso cristo, né? Que se arrogou aí a sendo o Messias. Um tal de Oni Magel, né? Um tal de Banus também. Um tal de Eleazar e outro chamado Hanina Bendosa. Vocês podem pesquisar depois isso daí que vocês vão encontrar, né, várias fontes aí falando sobre esse tema daí. Então vamos continuar aqui com a profecia de Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 7 a 11. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 12 a 14. Então parece que aqui acaba, né? Jesus faz um resumão, um apanhado, fala que vai acontecer muitas coisas, guerras, rumores de guerras, né? Pestes, terremotos, fome, várias tragédias, né? Enganos por toda parte. E o evangelho verdadeiro também será pregado em todo mundo para testemunhar todas as nações, e aí então vira o fim. Mas não acaba aqui não. Jesus ele
volta a falar aqui agora sobre um outro assunto, olha, que é o assunto em tema aqui do nosso tema, né, da grande tribulação. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mateus 24, 15 a 18. Por que eu sublinhei essa parte aí para vocês? O abominável da desolação e a Judéia. Isso aí é muito importante vocês entenderem. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, Jesus está citando aí uma profecia de Daniel, né, que Daniel falou desse abominável da desolação. Mas ele não fala assim, então, os que estiverem em todas as partes do mundo, fujam para os montes. Não, ele falou, quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Então era algo que ia acontecer aonde? Especificamente na Judéia. Aqui Jesus não estava falando para todas as pessoas. Ele estava falando para quem estivesse na Judéia. Vocês vão entender isso daqui a pouco, quando eu mostrar alguns detalhes a mais. O que disse o profeta Daniel sobre isso? Então Daniel ele fala assim, ó, lá em Daniel 8, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Está vendo aqui no verso anterior, fala do abominável e da desolação. E aqui ele fala transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa aqui é uma outra profecia que demandaria um outro estudo, né, para fazer, mas resumidamente essas 2.300 tardes e manhãs aqui são 2.300 anos. Né? Cada dia aqui representa um ano. Vamos ver um outro verso aqui de Daniel 9, 27, que ele também faz uma citação dessa transgressão assoladora. Ó. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui é uma referência a Cristo, né? Ele firmou aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele fez cessar o sacrifício e a oblação. Como? Porque ele mesmo foi sacrificado, o próprio Cristo foi sacrificado. Então a última semana que Cristo firmou com os judeus, a última semana da 70 semanas de Daniel, foi da unção de Cristo, né, com o seu batismo, até o ano 34, que foi o ano do apedrejamento de Estevão, onde ali os judeus, então, eles recusam completamente o evangelho, a aliança com eles, então, é terminada, o evangelho passa a ser pregado para os gentios, né? Mas na metade dessa semana, o que acontece? O ministério de Cristo durou 3 anos e meio, exatamente, e foi na metade da semana que ele fez cessar, então, o sacrifício e a oblação. Não era mais necessário o sacrifício de animais, porque ele, então, foi sacrificado. Aí agora aqui, sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá? Então, essa aqui que é a charada, a asa das abominações virá o assolador. Essa asa das abominações aqui, os romanos, eles tinham como símbolo a águia, uma águia, né, com as asas abertas, e todos os seus exércitos, quando eles marchavam para invadir certos lugares, aqueles estandartes romanos, eles iam à frente, e as pessoas podiam ver de longe aquele estandarte, aqueles símbolos com bandeiras também, com essa águia com as asas abertas, né? E eram exércitos assoladores, eles vinham para matar, para derrotar, para destruir, para saquear e para fazer um arraso aonde eles passassem. E foi justamente isso que aconteceu no ano 70, quando os judeus eles viram, né, os exércitos romanos vindo para poder invadir a cidade. Quando eles viram, por que fala no lugar santo?
Isso, o grande conflito, logo ali no primeiro capítulo, ele vem explicando muito bem, né? A Terra Santa era considerada assim até um pouco além dos muros de Jerusalém, porque aquela terra, que foi considerada a terra prometida, que manava leite e mel, eles trabalhavam naquela terra, eles plantavam, né? Eles colhiam ali os seus suprimentos, os seus alimentos. Então, aquele solo era considerado uma terra sagrada. Então, quando eles viram ali os exércitos romanos, naquela região, eles lembraram da profecia. E aí o que aconteceu? Esse exército, essa primeira investida, ela não ficou muito tempo. Logo chegou um mensageiro falando que aquele general ali, se não me engano era Céstio, né? Ele deveria voltar para Roma, porque estava demandando lá a presença dele. E ele voltou, os exércitos misteriosamente ali para os judeus se retiraram. E os cristãos, aqueles que lembravam da profecia de Cristo, quando viram o abominável desolação, estão no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é que eles fizeram? Eles fugiram, né? Eles fugiram. E a história conta que os judeus que não aceitaram a Cristo, eles, ao invés de fugir também, eles foram correr atrás do exército romano para poder tentar atacá-los. E aí foi a oportunidade perfeita para os cristãos que estavam na cidade, não tinha ninguém para apresentar resistência, nem para eles fugir, nem para mantê-los na cidade, nem para que eles não fugissem, né? E aí eles foram embora. Então, assim, a profecia se cumpriu de forma fantástica, né? Interessante. Então agora vamos seguir a recomendação do início, um pouco aqui, um pouco ali de Isaías 28:10, né? Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Quanto tempo durará a grande tribulação? Essa é uma pergunta muito interessante, porque algumas pessoas elas pensam que a grande tribulação ela vai durar 7 anos. Essa última semana aí da profecia, da 70ª semana de Daniel, muitos acreditam que vai durar 7 anos, alguns acreditam que vai durar metade, 3 anos e meio. Né? São várias interpretações aí. Mas eu quero dar aqui evidências bíblicas para vocês entenderem que isso não se sustenta, né? Por um próprio exemplo bíblico aqui, ó, de Apocalipse 2:10. Vamos ver essa tribulação aqui, quanto tempo ela durou. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, disse Jesus a essa igreja, né? Apocalipse 2:10. Que tribulação é essa? Essa tribulação de 10 dias foi, na verdade, uma tribulação de 10 anos, cada dia por um ano, né? De acordo com Números 14:34 e Ezequiel 4:6, que fala que o princípio bíblico profético de interpretação profética, né, de cada um dia representa um ano. Tempo no qual a igreja cristã sofreu pela perseguição imposta pelo imperador romano Diocleciano, de 303 a 313 depois de Cristo, terminando com o Edito de Milão assinado por Constantino e Licínio em 313 depois de Cristo. Então, essa tribulação que fala que ela durou 10 dias, se a tribulação sofrida no período da segunda igreja, né, a igreja de Esmirna, de Apocalipse 2:10, esse que nós lemos, foi de 10 anos, e ela não foi chamada de uma grande tribulação, somente de tribulação, tereis uma tribulação de 10 dias, fala, a grande tribulação profetizada por Jesus seria maior ou menor do que essa? É uma pergunta simples e a resposta é óbvia. Com certeza a tribulação que Jesus disse seria maior do que 10 anos, muito maior do que 10 anos, porque uma tribulação de 10 anos não foi chamada de grande tribulação, né? Então, com certeza, a tribulação profetizada por Jesus, ela seria maior do que 10 anos. Então, aí fica claramente evidenciado para nós que essas pessoas que acham que agora no tempo final vai ter um período de 7 anos de tribulação, ou seja, de 3 anos e meio, né, a metade, que isso é uma grande tribulação, não vem muito aí a calhar com essa profecia de Jesus. Vamos ver depois se possivelmente poderia ser com relação à profecia lá de Daniel. E vamos ver se é a mesma coisa, né? Vejamos então as mesmas profecias de Mateus 24, 21 a 22 relatadas por Lucas. Então aqui é um fato muito interessante, porque muitas pessoas quando eles leem lá em Mateus 24, 21 a 22, falando da abominação, da desolação e tal, eles nem se atentam que lá em Lucas também fala sobre essa mesma profecia. E olha como que diz lá em Lucas.
E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? Que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Lucas 21, 5-7. Agora nós vamos avançar no texto para a parte da invasão de Jerusalém, ó, lá no verso 20-22 de Lucas 21. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Tá vendo? Ele não fala abominável da desolação. Aqui ele já fala, Lucas já fala claramente, sem enigmas, como é falado lá na profecia de Daniel que Jesus citou. Lucas ele fala claramente, rasgado aí, ó. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, tá vendo? Cita Judéia de novo, fujam para os montes. Por que Judéia? Porque o templo de Jerusalém estava lá, na Judéia, na região da Judéia. Tá certo, gente? Então, isso não é uma recomendação para as pessoas de todas as partes do mundo, não. Isso foi naquele período da destruição de Jerusalém. Isso aconteceu lá no ano 70. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Tá vendo? Foram dias de vingança. Vamos agora comparar os dois relatos. Olha que interessante aí, um texto ao lado do outro. O primeiro de Mateus, 24, 15 e 18, fala: Quando, pois, vide o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. E o texto de Lucas 21, 20-22 diz: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Interessante que a palavra desolação ele é usada, né? Não fala abominável desolação, mas fala desolação. Por que a palavra abominável? Já expliquei e volto a repetir para vocês. Porque a presença dos pagãos, dos romanos, com seus estandartes idólatras, né, a águia lá, que era uma abominação, né, para os judeus, as suas asas abertas, aquilo era um símbolo abominável para eles. Estando no lugar santo, em volta ali de Jerusalém, na terra sagrada de Jerusalém, ali onde eles plantavam, onde eles cultivavam. Então é dito aí em Lucas, né? Quando vi de Jerusalém cercado de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Quando Lucas escreveu isso no Evangelho, já tinha acontecido? Não, não tinha acontecido. Mas ele já sabia do que estava se tratando. Ele já sabia que chegaria o momento em que Jerusalém seria cercada de exércitos e seria desolada, o templo seria destruído, etc. e tal. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, os que nos campos não entrem, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Que coisas que estão escritas? As profecias de Daniel, as profecias também de Mateus, tudo. Tá certo, gente? Então é esse aí o significado dessa tribulação, falando aí, né? Voltando agora para o relato no Evangelho segundo Mateus. Vamos ver lá, como é dito aí segundo essa versão bíblica. Ó. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat, né? Porque haverá então grande tribulação, tá vendo? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 19 e 22, segundo a Bíblia King James, versão 1611, da BV Books 2015. Tá certo, gente? Então vou explicar daqui a pouco, né, o que é tudo isso daí na profecia, o que é essa abreviação, tá? Por que essa grande tribulação é falada como uma tribulação que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Vamos entender tudo isso daqui a pouco. Aguarde aí que a gente já vai chegar nesse ponto. Vamos ver então o que Jesus continua dizendo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito.
Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus 24, 26 a 28, tá, gente? Então não vai precisar ninguém dar recado, não vai precisar a televisão ficar falando, Jesus chegou, todo mundo vai ver, tá? Será visível como relâmpago. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Agora, aqui alguns detalhes muito interessantes, olha. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, essa tribulação que nós lemos agora anteriormente, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Será que isso já aconteceu, gente? Ou vai acontecer? Muito interessante isso aqui. Guarde essa pergunta aí, daqui a pouco a gente vai responder. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 29 a 31. Então aí vem a pergunta para nós. Os sinais no sol, lua e estrelas seriam antes ou depois da tribulação? O que vocês acham? Seria antes ou depois? Vamos ver o texto de novo? Olha o que o texto diz. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Então seria depois, né? O sol e a lua iam escurecer e as estrelas iam cair do firmamento depois daquela grande tribulação. Muitas pessoas acham, então, que a tribulação, depois da tribulação vai acabar tudo. Não. Tá vendo? Logo depois dessa tribulação vai acontecer isso aí, a queda das estrelas e o escurecimento do sol e da lua. Sobre isso, a senhora White diz o seguinte no livro Grande Conflito. Olha que interessante, né? Falando aí, pegando várias referências da história, ela diz assim, ó. 25 anos mais tarde apareceu o sinal seguinte. 25 anos mais tarde, na página anterior, ela estava falando do terremoto de Lisboa, né? Em Portugal, que afetou várias partes também do mundo, foi sentido em várias partes do mundo, né? Mas o epicentro foi lá em Lisboa. Aí ela fala, 25 anos mais tarde apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia, o escurecimento do sol e da lua. O que tornou isso mais surpreendente foi o fato de que o tempo de seu cumprimento fora definidamente indicado. Na palestra do Salvador com seus discípulos no Monte das Oliveiras, depois de descrever o longo período de provação da igreja, os 1260 anos da perseguição papal, relativamente aos quais prometera ele ser abreviada a tribulação, mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam sua vinda e fixou o tempo em que o primeiro destes deveria ser testemunhado. Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Aí aqui ela cita Marcos, né? 13, 24. Os 1260 dias, ou anos, terminaram em 1798. Tá vendo, gente? Então, muitas pessoas acreditam que isso tá para acontecer ainda, mas não, ó, terminou quando? Em 1798, esses 1260 dias, tá? Que foi de 538, que foi o ano onde começou a supremacia papal, né? Onde a última tribo daquelas 3 tribos, não fala que esse poder, o chifre pequeno, ele arrancaria 3 outros chifres? Então, esses 3 outros chifres que foram arrancados foram os visigodos, os ostrogodos e os vândalos. O último foi derrotado em 538, então a partir dali começou a supremacia papal. Então de 538 a 1798 foi um período então de 1260 anos de supremacia e perseguição papal, o período da grande tribulação, onde os verdadeiros e fiéis servos de Deus sofreram essa perseguição, né? Vamos continuar a leitura aí, então. Um quarto de século antes, um quarto de século é o quê? São 25 anos, né? A perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a essa perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se. A 19 de maio de 1780, cumpriu-se essa profecia. Então vamos fazer uma pausa aqui só para a gente entender. Quando fala na profecia que se aqueles tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, a perseguição ela foi abreviada
25 anos antes do encerramento da supremacia papal. Então, em 1798, só para a gente contextualizar aqui, houve o quê? O aprisionamento do Papa pelo general de Napoleão Bonaparte, Berthier. Entrou lá no Vaticano, né, e tirou os poderes do Papa, tirou o Papa de lá e levou ele para humilhar ele diante de vários países aí do mundo, né? E ele foi humilhado, foi derrotado. Mas 25 anos antes de 1798, a perseguição tinha sido encerrada. Porque se ela não fosse encerrada, o papado ia matar todos os cristãos verdadeiros que estivessem na face da terra. Mas alguns conseguiram ficar escondidos, fugir pelas montanhas, etc. e tal, né? Então esse que é o significado. Então lá em 19 de maio de 1780, cumpriu-se a profecia de quê? Do escurecimento do sol. Ela relata aí, né, ó, abre aspas, único ou quase único em sua espécie pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou, foi o dia escuro de 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis em Nova Inglaterra. Nosso primeiro século, R.M. Devens. Tá aí a referência, né, que ela faz. Uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, né, nestes tempos descreve o acontecimento. Então fala assim, ó, pela manhã surgiu claro o sol, mas logo se ocultou, pela manhã de 1780. O sol surgiu claro, né, pela manhã, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e delas negras e ameaçadoras, como logo se mostraram, chamejavam relâmpagos, ribombavam trovões, caindo leve aguaceiro. Por volta das 9 horas, as nuvens se tornaram mais finas, tomando uma aparência bronzeada ou acobreada, e a terra, pedras, árvores, edifícios, água e as pessoas tinham um aspecto diferente por causa dessa estranha luz sobrenatural. Alguns minutos mais tarde, pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto numa estreita orla do horizonte, e ficou tão escuro como usualmente, e às 9 horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor encheram gradualmente o espírito do povo. Mulheres ficavam à porta olhando para a negra paisagem. Os homens voltavam de seus labores nos campos. O carpinteiro deixava as suas ferramentas, o ferreiro a forja, o negociante o balcão. As aulas eram suspensas e as crianças, tremendo, fugiam para casa. Os viajantes acolhiam-se à fazenda mais próxima. O que será? Inquiriam todos os lábios e corações. Disse-ia que um furacão estivesse prestes a precipitar-se sobre o país, ou fosse o dia da consumação de todas as coisas. Tá vendo, gente? O povo achou que já era o fim do mundo. Acenderam-se velas e o fogo na lareira brilhava tanto como em noite de outono sem luar. As aves retiravam-se para os poleiros e iam dormir. O gado ajuntava-se no estábulo e berrava. As rãs coachavam, os pássaros entoavam seus gorjeios vespertinos e os morcegos voavam em derredor. Mas os seres humanos sabiam que não era vinda a noite. Olha que interessante, gente, tá vendo? O Dr. Nathanael Whittaker, pastor da Igreja do Tabernáculo em Salem, dirigia cerimônias religiosas na casa de culto e pregava um sermão no qual sustentou que as trevas eram sobrenaturais. Reuniram-se congregações em muitos outros lugares. Os textos para esses sermões extemporâneos eram invariavelmente os que pareciam indicar as trevas de acordo com a profecia bíblica. As trevas foram densíssimas logo depois das 11 horas. The Essex Antiquarian, Salem, Massachusetts, abril de 1899. Está vendo a referência aqui onde está escrito isso? Na maioria dos lugares do país foram tão grandes durante o dia que as pessoas não podiam dizer a hora, quer pelo relógio de bolso, quer pelo de parede, nem jantar, nem efetuar suas obrigações domésticas, sem a luz de velas. De tão densas que eram as trevas, tá vendo, pessoal? A extensão dessas trevas foi extraordinária. Observaram-se na parte oriental até Falmouth. Para o oeste atingiram a parte mais remota de Connecticut e Albany. Para o sul foram observadas ao longo das costas e ao norte até onde se estende a colonização americana. História do início, progresso e estabelecimento da independência dos Estados Unidos, Dr. William Gordon. Seguiu-se às imensas trevas daquele dia, 1 ou 2 horas antes da noite, um céu parcialmente claro, e apareceu o sol, posto que ainda obscurecido por negro e pesado nevoeiro. Depois do pôr do sol, as nuvens novamente subiram
E aí o texto ele continua, vocês podem ler no Grande Conflito, tá, gente? Pode entrar aí no site, se você não tem o livro, pode entrar no site, pode ler. Sugiro que vocês leiam esse livro, O Grande Conflito, ele explica muitas coisas sobre a profecia, para que vocês entendam. Então, muitas pessoas estão ainda esperando essa questão do escurecimento do sol, da lua, da queda das estrelas. Muitas pessoas falam aí de 3 dias de escuridão, etc e tal. Mas essas profecias, pessoal, tudo já aconteceram. Tá certo? Ó. Profecia de Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então vamos fazer uma pausa aqui. Por que lá na profecia de Mateus 24 diz que é um tempo de angústia qual nunca houve e que se aqueles tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, etc. e tal? Porque realmente nunca houve um tempo de tribulação como 1260 anos de perseguição. Hoje, para nós, talvez é difícil entender isso. Mas se você tivesse naquele tempo, você ia ver. Ser perseguido, ser jogado na fogueira, ser jogado para os animais, ser torturado com as máquinas de tortura que o Vaticano usou para torturar tantas pessoas. Isso é uma tribulação muito grande, gente. Foi uma tribulação terrível, como nunca houve. Hoje, por mais que a gente passe problemas, dificuldades, mas essas aberrações, essas coisas terríveis aí não acontecem hoje em dia. Né? As leis hoje em dia, etc. tal, protegem em certa medida as pessoas. Mas naquele tempo não, naquele tempo o massacre era terrível. Então foi realmente um tempo de angústia qual nunca houve. Agora, será que aqui na profecia de Daniel está falando também desse tempo de 1260 anos? Não, pessoal. Aqui está falando de uma outra profecia, tá? Que nós vamos identificar aqui para vocês agora. Olha que interessante. Aqui está falando de ressurreição. Olha que interessante. Ó. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Lá em Mateus 24 não fala sobre ressurreição no contexto dessa grande angústia, dessa grande aflição. E aqui já fala. Então aqui nós entendemos que essa profecia de Daniel ela está falando de um tempo de angústia, que vai ser um tempo de angústia agora no final, que nós vamos entender que uma palavrinha também é dada em relação a esse período de angústia. Tá? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12, 1 a 4. Um outro texto aqui agora, interessante, que mostra para nós, sobre os vencedores da grande tribulação. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol nem calma cairá sobre eles. Então percebe que esses que vieram dessa grande tribulação aqui, eles passaram por fome, por sede e pelo calor do sol aí, né? Mas vai ser dito que eles nunca mais vão passar por isso, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 13 a 17. Então, pessoal, que grande tribulação é essa aqui que fala que essas pessoas aqui que vão estar no céu, vestidas de vestes brancas, né? Que foi perguntado aí quem eles são e de onde vieram. E aí vai ser dito que eles são os que vieram da grande tribulação, né? Lavaram
as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Que grande tribulação é essa? A tribulação dos 1260 anos, que começou em 538 e terminou em 1798, ou a tribulação de Daniel, que é num contexto onde fala que vai haver ressurreição, né? Que é uma tribulação em que envolve nações, que fala que é uma grande tribulação qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, né? O que dá a indicar aí que é uma tribulação que vai ser pior do que todas as outras guerras entre nações que já ocorreram. O que tudo indica, esse texto de Apocalipse aqui está falando que são os que vieram da grande tribulação de Daniel 12, verso 1, e não da grande tribulação profetizada lá em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21. Tá certo, gente? Essa tribulação, ela também é falada aqui em Jeremias como o tempo de angústia para Jacó. Olha que interessante. Vamos ler aqui o relato. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Jeremias 30, versos 5 a 7. Por que esse tempo de angústia aqui, que é falado em Jeremias, ele é chamado como um tempo de angústia para Jacó? Vamos ver aqui a interpretação que é dada pela senhora White no livro Grande Conflito. É bem interessante. Acompanhe aí, nós vamos ler aqui várias páginas para nós então encerrarmos este estudo. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Tá? Para vocês entenderem o contexto aqui, então, é interessante vocês lerem todo o capítulo aí, ou o livro, né? Mais recomendado o livro, né, do Grande Conflito. Nós estamos lendo aí a partir da página 616, como vocês podem ver aí acima. Então aí ela cita, né, o texto que nós lemos, de Jeremias 30, 5 a 7. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Jeremias 30, 5 a 7. A noite de angústia de Jacó, quando lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, conforme é dito lá em Gênesis 32, 24 a 30, representa a experiência do povo de Deus no tempo de tribulação. Por causa do engano praticado a fim de conseguir a bênção de seu pai, destinada a Esaú, havia Jacó fugido para salvar a vida. Alarmado pelas ameaças de morte feitas por seu irmão. Depois de ficar muitos anos como exilado, pôs-se a caminho por ordem de Deus para voltar com suas mulheres e filhos, rebanhos e gado, ao país natal. Chegando às fronteiras da terra, encheu-se de terror com as notícias da aproximação de Esaú frente a um bando de guerreiros, indubitavelmente determinado à vingança. A multidão de Jacó, desarmada e indefesa, parecia prestes a cair desamparadamente como vítima da violência e morticínio. E ao fardo de ansiedade e temor acrescentou-se o peso esmagador da reprovação de si próprio, pois que era o seu pecado que acarretara este perigo. Sua única esperança estava na misericórdia de Deus. Sua defesa única deveria ser a oração. Todavia, nada deixa de sua parte por fazer a fim de expiar a falta para com seu irmão e desviar o perigo que o ameaçava. Assim, ao aproximar-se do tempo de angústia, devem os seguidores de Cristo esforçar-se por se colocarem em uma luz conveniente perante o povo, a fim de desarmar o preconceito e remover o perigo que ameaça a liberdade de consciência. Tendo feito afastar a sua família para que não lhe testemunhasse angústia, Jacó ficou só para interceder junto a Deus. Confessa o seu pecado agora na página 617, e com gratidão, melhor dizendo, reconhece a misericórdia de Deus para com ele.
ao mesmo tempo em que, com profunda humilhação, pleiteia o concerto estabelecido com seus pais e as promessas a ele mesmo feitas na visão noturna de Betel e na terra de seu exílio. Chegara um momento crítico em sua vida, tudo está em jogo. Nas trevas e solidão continua ele a orar e a humilhar-se perante Deus. Subitamente percebe uma mão sobre o ombro, julga ser um inimigo que procura tirar-lhe a vida e com toda a energia do desespero luta com o seu assaltante. Quando começa a raiar o dia, o estranho emprega a sua força sobrenatural ao seu toque. O vigoroso homem parece atacado de paralisia e, desajudado, cai a chorar, suplicante, sobre o pescoço de seu misterioso antagonista. Jacó sabe agora que era o anjo do concerto com quem estivera a lutar. Posto que extenuado e sofrendo a mais aguda dor, não abandona o seu propósito. Havia muito tempo que ele suportava a perplexidade, o remorso e a angústia pelo seu pecado. Agora devia ter a segurança de que fora perdoado. O visitante divino parece a ponto de partir. Jacó, porém, apega-se a ele, rogando uma bênção. O anjo insiste, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Mas o patriarca exclama, não te deixarei ir se não me abençoares. Que confiança, que firmeza e perseverança são aqui reveladas. Fosse isto uma exigência jactanciosa, presumida, e Jacó teria sido destruído instantaneamente. Mas nele era a segurança de quem confessa a sua fraqueza. Mas dele era a segurança de quem confessa a sua fraqueza e indignidade, e não obstante confia na misericórdia de um Deus que guarda seu conserto. Lutou com o anjo e prevaleceu, Oséias 12, verso 4. Pela humilhação, arrependimento e submissão, aquele mortal pecador falível prevaleceu sobre a majestade do céu. Firmara as mãos trementes nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não poderia afastar a defesa do pecador. Como prova de seu triunfo e animação a outros para lhe imitarem o exemplo, seu nome foi mudado de um nome que lhe recordava o pecado para outro que comemorava sua vitória. E o fato de haver Jacó prevalecido com Deus constituía uma segurança, agora na página 618, uma segurança de que prevaleceria com os homens. Não mais teve receio de enfrentar a ira do irmão, pois o Senhor era a sua defesa. Satanás tinha acusado Jacó perante os anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo por causa de seu pecado. Havia incitado Esaú para marchar contra ele, e durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por incutir nele uma intuição de culpa, a fim de o desanimar e romper sua ligação com Deus. Jacó foi quase arrastado ao desespero, mas sabia que sem o auxílio do céu teria de perecer. Tinha se arrependido sinceramente de seu grande pecado e apelou para a misericórdia de Deus. Não se demoveria de seu propósito. Antes segurou firme o anjo, insistindo em seu pedido, com ardentes e angustiosos brados, até prevalecer. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios, agora falando sobre a futura tribulação, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. E assim como acusou a Jacó, acusará o povo de Deus. Conta com as multidões do mundo como seus súditos, mas o pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus está resistindo à sua supremacia. Se ele os pudesse eliminar da terra, seu triunfo seria completo. Ele vê que santos anjos os estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados, mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Tem um conhecimento preciso dos pecados que os tentou a cometer, e apresenta esses pecados diante de Deus sob a mais exagerada luz, representando a este povo como sendo precisamente tão merecedor como ele mesmo da exclusão do favor de Deus. Declara que com justiça o Senhor não pode perdoar-lhes os pecados e, no entanto, destruirá ele e seus anjos. Reclama-os como sua presa e pede que sejam entregues em suas mãos para os destruir. Acusando Satanás o povo de Deus por causa de seus pecados, o Senhor lhe permite que os prove até o último ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e firmeza serão severamente postas à prova. Ao verem o passado, suas esperanças, próxima página, desfalecem, pois que em sua vida inteira pouco bem podem ver.
estão perfeitamente conscientes de sua fraqueza e indignidade. Satanás se esforça por aterrorizá-los com o pensamento de que seus casos não dão margem à esperança, que a mancha de seu aviltamento jamais será lavada. Espera destruir-lhes a fé de tal maneira que cedam às suas tentações, desviando-se de sua fidelidade para com Deus. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofre não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3:10. Se pudessem ter a segurança de seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte. Mas se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa de seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então vituperado. De todos os lados ouvem as tramas da traição e vêm a alastrar-se ativamente a revolta e despertar-se neles um intenso desejo, fervoroso anseio da alma, para que esta grande apostasia termine e a impiedade dos ímpios chegue a termo. Mas enquanto rogam a Deus que detenha a obra da rebelião, é com um vivo senso de reprovação própria que não mais têm eles poder para resistir à poderosa onda do mal e forçá-los a retroceder. Sentem que se houvessem sempre empregado toda a sua habilidade no serviço de Cristo, indo avante de poder em poder, as forças de Satanás teriam menos capacidade para prevalecer contra eles. Afligem a alma perante Deus, indicando o anterior arrependimento de seus muitos pecados e reclamando a promessa do Salvador, que se apodere de minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27:5. Sua fé não desfalece por não serem suas orações de pronto atendidas. Sofrendo, embora a mais profunda ansiedade, terror e angústia não cessam as suas intercessões. Apodera-se da força de Deus como Jacó se apoderara do anjo, e a linguagem de sua alma é: não te deixarei ir se não me abençoares. Se Jacó não se houvesse primeiro arrependido de seu pecado de obter pela fraude o direito de primogenitura, Deus não lhe teria ouvido a oração, preservando-lhe misericordiosamente a vida. Semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não os podem trazer à lembrança. Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em consideração sua infidelidade nas pequenas coisas da vida, mas o Senhor mostra, em seu trato com Jacó, que de maneira nenhuma sancionará ou tolerará o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua profissão, e mais honrada a posição que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta à vista de Deus, e mais certa é a vitória de seu grande adversário. Os que se retardam no preparo para o dia de Deus não o poderão obter no tempo de angústia, ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos estes é sem esperanças. Os professos cristãos que veem o último e terrível conflito, sem se acharem preparados, confessarão em seu desespero os seus pecados com palavras de angústia consumidora, enquanto os ímpios exultam de sua agonia. Estas confissões são de mesmo caráter que as de Esaú ou de Judas. Os que as fazem lamentam o resultado da transgressão, mas não a culpa da mesma. É a última página que vamos ler aqui, mas não a última do grande conflito, vocês podem continuar lendo depois. Não sentem verdadeira contrição, nem aversão ao mal. Reconhecem seu pecado pelo medo do castigo, mas semelhantes a Faraó, na antiguidade, voltariam ao seu desafio ao céu, caso fossem removidos os juízos. A história de Jacó é também uma segurança de que Deus não rejeitará os que forem enganados, tentados e arrastados ao pecado, mas voltaram a ele com verdadeiro arrependimento. Enquanto Satanás procura destruir essa classe, Deus enviará seus anjos para os animar e proteger no tempo de perigo.
Os assaltos de Satanás são cruéis e decididos, seus enganos terríveis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, e seu ouvido escuta-lhes os clamores. Sua aflição é grande, as chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los, mas aquele que os refine e purifica os apresentará como ouro provado no fogo. O amor de Deus para com os seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. O tempo de angústia, o tempo de agonia e angústia que diante de nós está, está vendo? Esse tempo de angústia aqui está no futuro. Exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Tá vendo? Por isso que fala lá em Apocalipse, esses são os que vieram da grande tribulação. Aí fala, não, nunca mais terão fome nem sede, tá vendo? Mas nós teremos que suportar, ó, quando nós passarmos. O cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de se prepararem para aquela ocasião. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como ele o fez, e como ele foram fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele foi. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus, quão poucos sabem o que isto significa, quão poucos têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo, até que toda faculdade se encontre em sua máxima tensão. Quando ondas de desespero, que linguagem alguma pode exprimir, assoberbam os que fazem suas súplicas, quão pouco se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. Está vendo, meus amados? Então, por isso que nós temos que suplicar a Deus a misericórdia, força para vencer as fraquezas, suplicar de Deus que nos salve de nós mesmos, que nos liberte dos pecados, das coisas ainda que nos prendem a este mundo, para nós obtermos a vitória. E essa tribulação está diante de nós, meus amados. Então, concluindo aqui o nosso estudo, a grande tribulação de Mateus 24 e Lucas 21, também falado em Marcos 13, né? É a tribulação, a perseguição sofrida pela igreja durante o período de supremacia papal, de 538 a 1798. Portanto, essa grande tribulação está no passado, tá? É uma tribulação que nunca houve um período de tamanha supremacia, onde o reinado do terror, a era das trevas, de perseguição, ela oprimiu, torturou e matou tantas pessoas. Nunca houve um período como esse. Já a grande tribulação de Daniel 12:1 está no futuro. Acontecerá quando Miguel, filho de Deus, se levantar para vir a este mundo como juiz, tá? Que vai ser o período também onde aí os justos passarão por essa angústia, né? A angústia de Jacó, mas eles serão livrados. Que possamos nos preparar, meus amados, para esses momentos que estão diante de nós, que possamos ser vitoriosos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe, nos aperfeiçoe cada dia mais e nos ajude a passar por essa tribulação que está diante de nós. Não sabemos se ela será de 1 ano, 2, 3, a profecia não diz. A profecia de tempo ela foi relacionada apenas a essa tribulação de Mateus 24, né, que fala também em Daniel, de 1260 anos. Mas essa tribulação de Daniel 12:1 não fala o tempo dela. Mas que Deus nos ajude a passar, seja o tempo que for. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe a todos e nos ajude a vencer as batalhas que temos a vencer, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus e o Cordeiro sejam louvados por toda a eternidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.